O que você conhece sobre a prática do drift? Isso eu já sei, mas me diz uma coisa. Você sabe como é que surgiu o drift? E aí galera, o meu nome é Bars. Nesse vídeo aqui eu vou apresentar pra vocês um pouco da história do drift e o que muitos na verdade não conheciam. Bom, muita gente sabe que o drift surgiu no Japão em 1980, 90, mas muita gente não sabe como exatamente ele surgiu e onde, quem foi o fundador, quem é que fez, quem é que teve a ideia. Então nesse vídeo a gente vai entrar um pouco mais a fundo nessa história e de uma maneira bem simples para que todos possam entender. Eu vou tentar simplificar ao máximo aqui para ficar um vídeo bem dinâmico pra gente. Bom, atualmente existem dois grandes campeonatos de drift pelo mundo, que seria a Fórmula Drift e a D1GP. A Fórmula Drift foi originada nos Estados Unidos e ela foi fundada em 2004, enquanto a D1GP, que é como a gente chama aqui a maneira abreviada, que o nome certo é D1 Grand Prix, ela é uma categoria que ela foi originada no Japão nos anos 2000. E pra te ver como é que são as coisas, a gente primeiro conheceu, assim, o mais famoso hoje em dia é a Fórmula Drift. Conheceu ela primeiro, depois a gente foi pesquisando mais e descobriu a D1GP. Mas o que acontece? A Fórmula Drift, na verdade, ela foi inspirada na D1GP e a D1GP foi inspirada em um outro campeonato. Bom, mas primeiro pra gente poder entender como é que surgiu o Drift, a gente primeiro precisa entender uma outra coisa. Você conhece o campeonato All Japan Touring Car Championship Series? O inglês tá bom aqui, né, mano? Pelo amor de Bom, esse campeonato não passava nada mais do que várias modalidades de carros japoneses correndo. Ele teve início em mais ou menos 1960, 70, onde começou a ficar popular. Se você for pesquisar aí, a gente encontra uma série de carros conhecidos: Nissan GTR, Mazda RX-3, Honda Civic, Toyota Corolla, Nissan Supra. Viajei. Tá, mas por que eu preciso entender o que era isso? Bom, é que nesse campeonato, mano, aconteceu algo deveras interessante. Bom, um dos pilotos, cujo nome seria Kunimitsu Takahashi. Meu Deus, o japonês também tá afiadaço. Bom, o que acontece? Esse cara, hoje em dia, ele é considerado o pai do drifting. Naquela época, ninguém sabia dessa técnica. 1960, os caras correndo muito louco lá. Ele começou a usar o drift pra poder fazer as curvas mais rápido. Ele usava uma técnica de drift na qual a saída de curva dele era muito mais rápida que a dos outros competidores. E isso, claro, mano, chamou muito atenção. Ninguém fazia isso na época, era muito arriscado. Bom, o Takahashi, ele foi muito importante por ter criado essa técnica, mas não foi ele quem deixou ela totalmente popular como a gente conhece hoje. O Takahashi era piloto e também ele era piloto de moto, ele era motociclista também. Ele participou de vários campeonatos de moto e também ele participou da Fórmula 1 em 1977. Tá, mas se ele que inventou o drift não deixou ele totalmente popular como é hoje, então quem foi? Bom, e o nome desse sujeito é Keiichi Tsuya. Meu Deus do céu. Bom, esse cara, ele era um piloto de rua e ele ficou muito interessado na técnica do Takahashi. Então ele começou a desenvolver um pouco mais essa habilidade nas montanhas do Japão, em 1987. Bom, e o que aconteceu? Ele começou a ficar muito popular por saber dominar melhor essa técnica do drift. Foi então que uma revista de personalização de carros da época resolveu fazer uma entrevista com ele. E eles acabaram por produzir um vídeo para tentar promover um pouco mais essa técnica, que até na época era diferente. Bom, o nome do vídeo era Plupsy e mostrava aproximadamente 20 minutos do Keiichi fazendo drift pelas montanhas do Japão. E logo no ano seguinte, cara, em 1988, o diretor-chefe dessa revista, ele ajudou a organizar um evento que era especializado em drift. Então é aí que começa a história do drift, cara. A gente pode dizer que o drift nasceu oficialmente em 1988. Mas como tudo aqui no Brasil demora sempre um pouquinho mais, não é mesmo? O drift, ele começou a chegar por aqui engatinhando assim, ó, quase parando em 2006. E isso também se deve com certeza por causa que em 2006 também saiu um filme aí que eu acho que ninguém conhece, né? Se chama Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. E cara, isso com certeza promoveu muito o drift no Brasil e no mundo inteiro. Antes desse filme, o drift basicamente era conhecido só no Japão. E eu acho que muita gente que tá me ouvindo agora, velho, conheceu o drift por causa desse filme. Caralho, mano, esse filme é muito bom, velho. Puta que pariu. Mas ele começou só a se popularizar por aqui em 2011, mano, graças a um evento que foi promovido pela equipe Drift BR, mano, na cidade de Itu, São Paulo. Porque parece que tudo aqui só acontece em São Paulo, né, velho? Pô, mas também, né, velho? Maior cidade que tem. O evento era chamado Drift Day Soukokai. Mano, por que os caras querem colocar nome japonês nessa porra? Bom, e o grande organizador desse evento todo, mano, é o piloto Sandro Freitas. Se a gente tem que agradecer um cara por ter trazido essa modalidade pro Brasil, é ele, velho. Bom, e se tu tá me acompanhando até aqui, podia deixar um like aí, né? Comentar, ver o que tu achou aí, tá ligado?